A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, versículos 15 e versículo 16, que diz: Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Nós estamos chegando no capítulo 19 do livro de Atos. E nós vamos falar sobre Paulo, quando ele prega o evangelho na cidade de Éfeso. A palavra do Senhor ela começa dizendo, no versículo 1, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, ele, atravessando as regiões altas, ele chega a Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos. E a pergunta de Paulo a esses discípulos era: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo diz: então que batismo vocês receberam? Paulo pergunta. Ele responde: o batismo de João. E Paulo ele disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Esse era uma quantidade de 12 homens que receberam o Espírito Santo. Nós vamos ver que dentro dessa cidade chamada Éfeso, era uma cidade que era a capital e o principal centro de negócio da Ásia. Isso, olhando hoje, é a parte atual da Turquia. No centro de transporte marítimo e terrestre. Tão importante quanto as outras cidades, quanto Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito. Então, Éfeso é uma das maiores cidades do litoral do mar Mediterrâneo. E Paulo ele vai permanecer ali por mais de 2 anos, e é ali que ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no qual ele abordou vários problemas que a igreja em Corinto enfrentava. E mais tarde, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu a sua carta aos Efésios. Nós vamos observar que essa cidade era uma cidade que era tomada na parte de exorcismo, de ocultismo. As pessoas visavam o lucro dentro dessa área. E nós vamos ver que tudo isso, o inimigo ele se aproveitava para poder fazer com que aquele local, aquela cidade, fosse uma cidade onde ali o inimigo ele atuava, onde o pecado ali abundava no meio daquele povo. E Paulo ele vai ter a missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus. E logo que Paulo ele chega, a pergunta que Paulo creram é se eles receberam o Espírito Santo. Inicialmente ali eles vão dizer que receberam o batismo de João. E quando nós falamos do batismo de João, o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado, não um marco de uma nova vida em Cristo. Então era algo que João ele pregava, ele veio preparando, Batista, ele veio preparando o caminho do Senhor. E ele falava de arrependimento, do batismo do arrependimento. E da mesma forma que como Apolo, também não tinha sido e sabia até ali o que João, até o batismo de João, até ali era o que ele sabia, a mesma forma era o povo de Éfeso.
né? E os cristãos de Éfeso, eles tinham conhecimento apenas dessa mensagem de João e precisava de uma instrução adicional sobre a mensagem, né? E sobre o ministério de Jesus Cristo. E eles criam, né, em Jesus como o Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo. Né? Nós precisamos entender que não é só, né, nós crer em Cristo Jesus, mas tomar, né, ter o entendimento e a importância da obra do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador que Cristo deixou conosco antes de ser assunto aos céus. Porque no meio de uma sociedade, no meio de um local, né, onde o inimigo ele está ali operando naquela cidade, né, ali acontecendo várias coisas, precisava de crentes batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E tornar um cristão, né, envolve o arrependimento, né, e o abandono do pecado. Não é só isso, mas também é a aproximação, né, pela fé, se aproximar pela fé em Cristo Jesus. Assim, os crentes de Efésios, eles tinham a mensagem incompleta, né? E é isso que nós precisamos entender. Talvez você conheça Cristo Jesus só pelo nome, de que ele faz milagre, de que ele salva, de que o nome de Jesus tem poder, mas talvez você não conheça Cristo por andar com ele, em estar com ele, em estar recebendo o Espírito dele. E isso é importante para que nós venhamos pregar a palavra do Senhor com ousadia, para que nós possamos, assim como Paulo, né, ali, cheio do Espírito Santo, Paulo ele vai estar ali colocando a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Né? Quando Paulo ele impôs as mãos sobre também os cristãos de Éfeso, eles foram batizados no Espírito Santo da mesma maneira os discípulos no Pentecoste. Paulo estava reproduzindo aquilo que já tinha acontecido no Pentecoste. Né? E houve sinais exteriores visíveis da presença do Espírito Santo. Né? Eles falaram em línguas estranhas e profetizaram. Né? E o mesmo aconteceu quando o Espírito de Deus veio sobre outros gentios. E cheio do Espírito Santo, Paulo ele vai discursar. Olha a importância de sermos cheios do Espírito. No versículo 9 diz que alguns deles, porém, se endureceram e recusaram crer e começaram a falar mal do caminho, né, diante da multidão. Paulo então afastou-se dele, tomando consigo o discípulo, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então Paulo ele discursou, né, em uma sala de conferência dessa escola de Tirano. E tais sala era usado de manhã para o ensino da filosofia, mas permanecia vazia durante o período quente do dia, né, aproximadamente entre 11 às 16 horas. Em razão de muitas pessoas não trabalharem nesse horário, né, podiam ir lá para ouvir a pregação. E foi assim que eles foram. Estando lá, diz a palavra do Senhor, que alguns homens que ali estavam, né, eles vão estar, os 7 filhos do sacerdote Cefa, né, eles vão ver ali o quanto Paulo ele é usado, né, de quantos milagres extraordinários era feito por meio de Paulo. Né? Diz que de modo até que os lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Então eles eram curados das suas doenças, dos espíritos malignos que saíam deles. Né? E alguns judeus, diz a palavra, que andavam expulsando o espírito maligno, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado. Então, esses homens judeus, né, que já era de costume dele, que viajavam de cidade em cidade, né, reivindicavam cura,
reivindicavam curar as pessoas, expulsar os demônios, frequentemente em seus encantamentos, eles citavam vários nomes de divindades para terem a certeza de ter invocado, a entidade certa. Então, nesse texto, vemos que eles tentaram usar o nome de Jesus a fim de obter o mesmo poder de Paulo. Eles vão tentar usar o nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordenam que saiam. E esses filhos de Seva, eles não vão obter nenhum êxito. E o espírito maligno que estava atuando naquelas pessoas responde: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas você, quem são? E nos 16 diz: então o demoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então, muitos efésios, eles tomavam parte no exorcismo e nas práticas ocultas, visando os lucros. Os filhos do sacerdote, os 7 filhos de Seva, eles ficaram impressionados com Paulo, cujo poder para expulsar demônio era maior do que o deles, e vinha do Espírito Santo, não de feitiçaria, não de artes mágicas. Então eles tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, mas descobriram que ninguém pode controlar ou reproduzir o verdadeiro poder de Deus. Aqueles homens invocaram o nome de Jesus sem conhecê-lo. O poder para transformar a vida vem de Cristo, mas seu nome não pode ser usado como uma palavra mágica. O Senhor concede seu poder somente àqueles que Ele escolhe. E é esse ponto que eu quero me ater, de que muitas das vezes muitos querem usar o nome de Jesus, mas não conhecem quem é Jesus. Profere muitas das vezes, fala de Deus, mas não quer buscar o conhecimento, não quer entregar a sua vida, até mesmo ao Senhor. E esses homens vão tentar usar o nome do Senhor ali sem conhecer, querendo obter talvez lucro, pois muitas pessoas hoje clamam por Deus, clamam por socorro, no interesse de receber alguma coisa, buscam o Senhor no interesse de receber algo em troca, não querem o Senhor como seu Salvador, como Salvador da sua alma, mas todos querem as bênçãos do Senhor, querem tudo que o Senhor pode dar. E eu creio num Deus que Ele, como Pai, Ele até sabe o que nós precisamos, mas Ele também, nós precisamos voltar para Ele, entregar nossa vida para o Senhor, viver para Ele, para que nós possamos ter autoridade. Para ter autoridade, nós precisamos não só ficar no batismo, como era aqui de João, do arrependimento de pecado, mas do buscar realmente saber receber o Espírito Santo, andando com Jesus, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nesse dia, que você possa entregar a sua vida para Jesus, não ficar só de conhecer, ou de lembrar só de Jesus no Natal, ou de lembrar só nos momentos festivos, mas de conhecer o Senhor Jesus em todo o tempo. Porque aqueles que seguiam ali e tentaram usar o nome do Senhor Jesus não teve êxito nenhum. Pelo contrário, foram envergonhados, foram espancados, suas vestes foram arrancadas e saíram com vergonha, porque não tinha autoridade para usar o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos estar nesse dia entendendo essa mensagem e recebendo do Senhor, e realmente andar nos caminhos do Senhor. Aquele que está desviado, que está longe dos caminhos do Senhor. Então pense que o inimigo ele esquece
Ele esqueceu que você um dia foi um servo do Senhor. E tenha certeza de que ele tem, né? Ele quer realmente, ele se vinga até daqueles que serviram ao Senhor. Então que você nesse dia possa tomar esse caminho da reconciliação com o Senhor, de entregar até mesmo a tua vida ao Senhor nesse dia. Para que assim você possa ter essa autoridade, conhecer realmente quem você está servindo, conhecer realmente quem é Jesus. E Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele quer te salvar. Então que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.